comigo e abra comigo no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 4, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo de número 4, aleluia, glória a Jesus. Eu quero ler a partir do verso 28, que nos diz assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheçabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxeram-lhe porventura alguém algo de comer? E Jesus disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, que estão brancos, prontos para a ceifa. Eu quero falar nessa noite, numa noite de missões, quando as peças do Evangelho se encaixam. Pode assentar-se, bendizendo ao santo e bendito o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, eu acabei de fazer menção do Evangelho segundo escreveu São João, e toda vez que falo de João, eu gosto sempre de lembrar. Esse João é filho de Zebedeu, irmão de Tiago, aquele que outrora era discípulo de João Batista e se converte à luz do Evangelho. O tempo e a intimidade o tornam conhecido como discípulo amado. Esse João é aquele que escreve o Evangelho, as cartas pastorais e recebe por intermédio de um anjo o livro do Apocalipse. Esse João é aquele que pastoreia a igreja de Éfeso e escreve o Evangelho doutrinário. Eu gosto sempre de lembrar, o Evangelho de João ele é completamente diferente dos demais evangelhos. Os demais evangelhos são conhecidos como sinóptico, e a palavra sinóptico quer dizer semelhante. Foram inspirados nas revelações que Pedro trouxe a João Marcos, e é por isso que eles têm a mesma característica, a mesma estrutura textual. Mas João escreve um evangelho com a ideia de combater os hereges, combater aqueles que se opunham à obra de Deus. Eram 3 grandes grupos. O primeiro grupo era o grupo dos nicolaítas, que tentavam inserir dentro da igreja as ideias e teorias de Nicolau. O segundo grupo era o grupo dos judaizantes, que tentavam colocar a lei de Moisés acima da graça de Deus. E o terceiro grupo era aqueles que diziam ser apóstolos e não eram, mas a igreja, aleluia, provou que eram mentirosos, mas mesmo assim diz a Bíblia que a igreja sofreu. E João escreve esse evangelho com essa ideia, desfazer, desmascarar as obras do diabo. Ele prega na sua epístola que para isso o Filho do Homem ele se manifestou. Ele veio para desfazer as obras do diabo. E eu gosto sempre de lembrar, frisar, que questionava-se em Éfeso e dizia: peraí, vocês pregam que o Jesus de vocês ele é eterno, mas como que ele pode ser eterno se ele nasceu em Belém e se ele morreu no Calvário? Como que alguém que viveu 33 anos pode ser eterno? E João escreve dizendo: ele é, e ele é eterno. E ele é eterno porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Questionavam e diziam assim: peraí, a igreja de vocês está recheada de gentios, mas a salvação, diziam os judaizantes, é para os judeus. E João escreve dizendo: a verdade, ele veio, e ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Levanta a tua cabeça, tu não é qualquer coisa, tu és filho de Deus. Quando eu olho para o capítulo 1, ele é o Verbo. No capítulo 2, ele é o Senhor da criação.
O mesmo Deus que usou o verbo para criar, dizendo haja luz, e houve luz. O mesmo Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus que está nas bodas de Caná da Galileia, usando o poder do verbo, usando o poder da palavra para criar, para transformar. Relembra do milagre? Jesus não toca nas águas, não ministra sobre as águas. Tudo que Jesus faz é usar o poder da palavra. Enchei as talhas, levai ao mestre-sala e servi. Mas no capítulo 3, ele é o único filho. No capítulo 4, ele vai dizer à mulher: eu sou, eu falo contigo. E eu quero que você abra comigo a tua Bíblia. E eu quero passar verso por verso. Deus tem uma palavra para o meu e teu coração. É um culto de missões. E eu quero dizer que o culto de missões ele é diferente de qualquer outro culto. Porque nós estamos acostumados a vir no culto como esse e ouvir palavras do que Deus pode fazer por nós. E um vem aqui e diz que ele pode abrir o mar, abre porta onde não tem. Outro diz que ele cura, abre olhos de cego, limpa leprosos, levanta paralíticos. Outro vem aqui e conta das grandiosidades de Deus. Mas o culto de missões é diferente. No culto de missões nós não falamos o que Deus pode fazer por nós. No culto de missões nós perguntamos, questionamos o que você ainda pode fazer pela obra de Deus. O culto de missões é um culto que confronta o homem. O culto de missões é um culto que mexe conosco. Porque é o culto em que nós olhamos para as nossas mãos. E muitos de nós lembramos que ainda estão vazias e que podemos fazer alguma coisa. Abra comigo a tua Bíblia. Dá uma olhadinha. Eu não sei como diz a tua versão, mas a minha diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava muito mais, ou mais que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Verso 4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Aprenda um segredo: se é necessário ele faz, se é necessário ele toca, se é necessário ele entra, se é necessário ele abre, se é necessário ele provê, se é necessário ele cura, se é necessário ele se revela. Por favor, não se preocupe com o que é necessário. O que é necessário para Deus, Deus ainda faz. No mês de julho eu estava pregando ali nos Estados Unidos, escuta isso. E eu preguei na região de Boston, no ministério TDM. Os mais velhos vão lembrar. O pastor ali é o pastor Alexandre, que era casado com a cantora Elaine de Jesus. Eu preguei ali numa vigília. E enquanto eu estava ministrando, no final do culto eu orei por milagres ali. Na quarta ou na quinta-feira eu recebi um áudio no meu WhatsApp. Era o pastor que dirige a vigília e ele disse assim para mim: pastor Damascena, o senhor orou por uma moça que chorava muito, uma moça alta, na vigília. O senhor lembra? E eu confesso que eu já não lembrava, porque a gente ora por pessoas todo dia. E ele disse para mim assim: na segunda-feira ela foi no médico, aqui nos Estados Unidos, e ela estava tomada do câncer, o senhor não sabia. Mas o médico fez uma bateria de exames. Depois da bateria de exames, ele perguntou e disse: quem fez essa cirurgia laser? Perfeita. Perfeita. O que é necessário, ele faz. O que é necessário, ele opera. Se ele ver necessidade de agir, fica tranquilo. Adore a Deus. E foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó.
E Jesus cansado. Repita comigo: Jesus estava cansado. Por que, pregador? Jesus estava cansado, e olha o que diz aqui: do caminho. Porque aprenda um segredo: o caminho cansa, o caminho fadiga, o caminho estressa. Escuta, é um culto de missões. Essa semana eu recebi uma ligação de um amigo que foi visitar um missionário aqui no Uruguai, abandonado por uma das nossas igrejas. Lá estava o missionário. Ele disse que olhou para aquela situação, um macarrão simples, e ele ficou olhando e percebeu que a esposa do missionário não comia. Perguntou: eu sou da área profissional da saúde, a senhora tem algum problema? E ela disse: eu desacostumei de almoçar no sábado. Perdi o costume. A realidade de quem precisa às vezes está tão perto e a gente não vê. Num tempo e numa geração que a gente só olha para os nossos problemas. Irmão, tem alguém que precisa perto de nós. Tem alguém que necessita perto de nós. E o caminho cansa. Jesus estava cansado do caminho. E assentou-se junto à fonte, e isso era quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, pois, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz dá-me de beber, tu me pediria, e eu lhe daria água viva. Redobra a tua atenção, eu sei. Está estranhando uma mensagem expositiva, mas eu preciso que você atente bem. Era um judeu cansado do caminho. Não, pastor, não precisa não. Era um judeu cansado do caminho. E tudo o que ele queria, pastor, era um copo de... E o que é mais fácil é dizer: bebe, dar, ou se esconder na religiosidade? O que é mais fácil? É dar, ou se esconder em nome da religião? O que é mais fácil? Estender a mão, dizer: eu te abençoo? Olhar e dizer: não, não é da minha igreja, não é do meu ministério, não é da mesma fé. A mulher olhou para ele e disse assim: eu vou usar de uma rixa antiga dos judeus aqui para me desculpar. Como sendo tu, pois, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Mas Jesus, naquele momento, vai olhar para ela e diz assim: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz dá-me de beber, tu me pediria, e eu lhe daria água viva.
Mas pare para pensar. Porque o ser humano às vezes se gaba de coisas tão pequenas. Roupinha melhor, carrinho melhor, casinha melhor, empreguinho melhor, saláriozinho melhor. O ser humano se gaba de tanta coisa que para Deus não é nada. Você já parou para pensar nisso? Eu estou falando isso porque, observa bem, a mulher olha para Jesus e diz assim: tu não tem com que tirar. O poço é fundo. Então onde tens? Como tens? Água viva. A mulher tinha um cântaro, uma corda. Eu preciso dizer, não é de hoje que o homem se gaba por qualquer coisa. Mas observa. Porque Jesus vai olhar para ela e ela ainda vai dizer: és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, seus filhos e seu gado. Aquela mulher não tinha entendido que quando Jesus se assenta no poço, num ato profético, ele está dizendo: quem está aqui é maior do que Abraão, é maior do que Isaac, é maior do que Jacó. Quem está aqui é Rei dos reis, é Senhor dos senhores. Jesus olhou para aquela mulher dizendo: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Sabe o que é isso? O que tu tem na mão é passageiro. O que tu tem na mão é transitório, é momentâneo. Hoje vale, mas amanhã tu precisa de novo. Ei, o que tu tem na mão é transitório, é passageiro. Mas qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque essa água é poderosa. Aleluia. Porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de águas para jorrar para a vida eterna. O missionário é uma fonte de água. O cristão que nasceu de novo é uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Eu dobro a tua atenção, porque as peças do Evangelho começam a se encaixar. Para quem não lembra, no começo da história, quem começa pedindo é Jesus, sim ou não? Mas agora quem está pedindo é Sabe por quê? Porque quando o Evangelho entra na mente do homem, no coração do homem, o homem começa a entender que quem precisa não é ele de mim. É eu que dependo e preciso dele. Ele sem mim é Deus, está no trono, é adorado. Mas eu sem Deus não sou nada, limitado. Ei. Deus sem mim, Deus sem você, é Deus, está no trono, manda sobre todas as coisas. Mas quem é eu, quem é você sem Ele? Dá-me sempre dessa água. Quando as peças do Evangelho se encaixam, a gente começa a entender. E eu sempre gosto de lembrar: uma coisa é a gente entrar no Evangelho, e quando a gente entra no Evangelho, muda o penteado, o estilo do corte de cabelo, o estilo de roupa, a gíria, a estética.
Mas quando o evangelho entra dentro do homem, muda a mente, muda caráter, muda coração. Quando o evangelho entra dentro do homem, muda atitude, muda sonho, muda projeto, muda desejo, muda sentimento. Ei, o que eu queria eu não quero mais, o que eu buscava eu não busco mais, o que eu sonhava eu não sonho mais. Agora é Cristo, Cristo, Cristo. Jesus percebeu que a mulher tinha sido fisgada. O peixe estava na sua mão. Jesus olhou e disse: eu vou limpar. Aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Jesus olhou para ela e disse: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher que a vida toda viveu de aparência, preocupada com o que os outros iam pensar, iam dizer, iam falar. A mulher que escolhia o horário mais quente do dia, o meio-dia, para buscar água. Que a vida inteira se preocupou com os outros. Olhou para ele e disse: espera aí. A vida inteira eu menti. A vida inteira eu me escondi. Mas diante desse aí não tem como ter máscara. Diante desse aí não tem como haver fingimento. Olhou para ele e disse: eu não tenho marido. Quando Jesus vê verdade na mulher, Jesus abre o leque da revelação. E quando ele abre o leque da revelação, eu sempre gosto de lembrar, Jesus não é como esses profetas que às vezes andam por aí e jogam um chapéu na igreja e se pegar, pegou, se colar, colou. Jesus não é assim. Jesus quando fala, fala. Quando revela, revela. Quando mostra, mostra. Jesus é na tampa. Jesus olhou para a mulher e disse: dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido. Isso dissestes com verdade. E observa, tudo que a mulher vai dizer é: Senhor, vejo que és profeta. Escuta. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a presença do homem de Deus, da mulher de Deus, eleva o nível da sociedade. Essa terra só não apodreceu porque ainda tem sal. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. A presença de Jesus elevou o padrão da conversa. Pare para pensar. Uma mulher que tivera 5 maridos e um 6º que não lhe pertencia. Num tempo de uma sociedade reprimida, opressora. Num tempo de uma sociedade que para esta geração é careta. Uma mulher com 5 maridos e um 6º que não lhe pertencia. Observa a história. A mulher não quis falar do Adão, do seu primeiro casamento, do Tonho, da frustração com Moisés, não. Observa. Ela vai querer falar de teologia, geografia bíblica. A presença de Jesus elevou o padrão. Meus irmãos, se a nossa presença não eleva o padrão, nós estamos com um problema. Quantas vezes a gente chega num comércio e alguém diz assim: vigia, rapaz, chegou o pastor. Vigia, vigia, esse aí é crente, rapaz, vigia. Lá no teu trabalho, quando tem aquele grupinho, diz assim: não, esse aí é crente, rapaz, vigia. A presença do homem e da mulher de Deus eleva o padrão. Eu estou falando isso
Quantas vezes, pastor, o camarada está lá 5, 6 dias sem vir no culto. Está 10 sem falar com a esposa 10 dias sem falar com ele dormindo no sofá. E aí a gente vê a necessidade de fazer uma visita. Chega no portão, a mulher vai lá, dá aquela espiadinha. Não falava há 10 dias com o pastor, com o marido, mas vê o pastor na porta e grita assim: amor, o pastor está aí. Camarada há 10 dias bicudo com a mulher, olha para ela e diz assim: bem, eu vou pôr uma camisa, recebe o pastor e aquece uma água, faz um chimarrão. A presença do homem de Deus, da mulher de Deus, eleva. A mulher não falou das frustrações. A mulher não falou do passado pecaminoso. A mulher quis falar das coisas de Deus. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura, melhor dizendo, tais que assim o adoram. Aprenda esse segredo, a igreja evangeliza. A igreja faz missões, mas quem procura adorador é o Pai. Nós fizemos discípulos, pastor, mas quem procura adorador é o Pai. Observa isso. Deus é. E aqui está uma definição. Deus é o quê? Deus é Espírito. E importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. E eu quero que você repita comigo o verso 25. A mulher disse, diga comigo assim: eu sei. Diga comigo: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Você pode dizer comigo: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E eu tenho uma notícia: ele veio uma vez, ele vem de novo. Na primeira vez ele veio e o seu momento de glória foi em cima de um jumentinho. O seu momento de triunfo foi na cruz do Calvário. Mas agora ele vem de novo e ele vem montado sobre as nuvens. E ele vem para buscar e arrebatar a sua igreja. A convicção da mulher: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Redobra a tua atenção, por favor. Talvez você não entendeu até hoje por que era necessário passar por Samaria. Meu irmão, se tem uma coisa que agrada a Deus é fé, sim ou não? Essa mulher estava afundada no pecado. Estava ou não estava? Perdida. Mas olha a fé dessa mulher. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, ele não vai esquecer de mim não, pregador. Ele vai passar por aqui. E ele vai nos anunciar tudo. Pregador, eu estou no pecado, eu estou afundado, eu estou na lama. Mas ele não vai esquecer de mim. Por que era necessário passar por Samaria? Porque tinha uma mulher que, mesmo afundada no pecado,
tinha uma fé viva, que o Messias não ia esquecer dela. E Jesus disse: era necessário passar por Samaria. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, ele anunciará tudo. Nesse momento, Jesus não suporta. E se revela a mulher dizendo: eu o sou. Eu falo contigo. Ei, o Messias sou eu. Eu vim aqui para falar com você. E nisto vieram os seus discípulos. E se admiraram que estava falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: que pergunta ou por que fala com ela. E o verso 28 diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Espera aí só um pouquinho. A mulher que não queria dar um copo de água agora deixou o cântaro. O evangelho entrou. E quando o evangelho entra, você tem coragem de largar tudo que mais te prende, tudo que mais te amarra. Eu não acredito na conversão de alguém que está preso às coisas apenas desta terra. Tudo para ele é um carro, tudo para ele é uma casa, tudo para ele é um cargo, tudo para ele é um posto, tudo para ele é uma posição. Não, meu filho. O crente que é salvo se coloca na mão de Deus. Aonde Ele quer que eu vá, eu vou. O que Ele quiser fazer de mim, Ele faz. Não posso acreditar que alguém que é apegado às coisas desta terra tem novo nascimento. Não. Egoísta. Precisa ser o centro de tudo, não. Entenda aí. Quem tem um novo nascimento, quem é nascido de Deus, ele entende. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou dizendo para alguém: se é para largar o cântaro, larga. Se é para deixar para trás algo que te prende, deixe. Se o pecado te cega, larga isso. Se essas coisas desta vida te cercam, larga isso. Tenha fé e entregue a tua vida a Cristo. Eu estou falando isso porque a mulher saiu pregando e saiu dizendo: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Eu quero fazer você pensar a visão dos discípulos nesse momento aqui. A visão da mulher quando chega no poço é terrena, rasteira. Mas um encontro com Jesus faz aquela mulher uma missionária. Mas eu quero que vocês parem para pensar a visão dos discípulos. Porque os discípulos tinham ido à cidade fazer o quê? Comprar. Estavam em missão, não estavam? E por que foram os 12 comprar comida? Por que não foi 6 pregar e 6 comprar comida? Por que não foram 4 pregar e 8 comprar comida? Pare para pensar. Chegaram para Jesus e disseram: come, Jesus, come.
E Jesus disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E olha a visão deles, como eles estavam terrenos. Então os discípulos diziam uns para os outros: porventura trouxeram alguma coisa para ele comer? Ele não está com fome? Será que alguém trouxe alguma coisa para comer? Terrenos, carnais, mundanos. E disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda falta 4 meses até que venha a ceifa? Porém vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, que estão brancos para a ceifa. E eu preciso dizer para alguém: uma mulher fez o que 12 capacitados não fizeram: convencer uma cidade inteira a conhecer Jesus. Irmãos, eu aprendi um segredo nessa vida: não despreze ninguém que leva o evangelho. Não olho para estilo, não olho para a forma, não olho para a placa. Se está pregando o evangelho como ele deve ser pregado, não despreze. Pregador, mas a igrejinha dele é uma porta de bar, não despreze. Às vezes ele pode estar fazendo o que você não está. Às vezes ele pode estar orando quando você está lá de barriga para cima. Eu aprendi a não desprezar ninguém. Aquela mulher fez o que 12 engravatados não fizeram: convencer uma cidade inteira a conhecer Jesus. E numa noite de missões como essa, eu preciso dizer para alguém: eu estou pregando essa mensagem porque eu tenho uma convicção: Deus não te tirou da onde te tirou. Deus não te arrancou da onde te arrancou para te perder agora. Acredite, Deus não te chamou para você ter uma vida normal. Deus não salvou você para ter uma vida normal. Deus te tirou da onde te tirou para marcar você com a sua glória, com o seu poder, com a sua unção. Não, meu filho, teus domingos não podem ser marcados apenas por churrascada. Não, os teus finais de semana não podem ser marcados apenas por encontros familiares. A tua vida é marcada para ser dirigida pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, eu vivi uma experiência em janeiro, ali na América, que mexeu muito comigo. Eu estava pregando nessa região de Boston e eu tinha um congresso em Ohio, Columbus, e eu entrei dentro de um avião e eu fui de Boston para Orlando e de Orlando para Ohio. Mas escuta isso, eu estava entrando no avião, era já final da tarde, entrando no avião em Orlando para Ohio, e a chefe do voo criou problema comigo. Do nada a mulher olhou para mim e disse assim: eu não falo inglês, mas eu entendo um pouco. Tenho dificuldade para formular frases, mas a gente consegue entender. E a mulher queria que eu pagasse $30 por uma mala de mão. E eu disse para ela que eu já tinha pago as taxas e que o voo era de conexão. Mas ela não queria saber, queria que eu pagasse. Com muita dor, tirei aqueles $30 do bolso, dei para ela. E ela olhou para mim e disse: não,
só aceitava em cartão. Naquele momento eu vi que ela não entendia o português, olhei para ela e disse assim: é o Satanás. Entrei no avião e entrei ligado. Bravo, mas ligado. Minha poltrona era a janela e um casal sentou do meu lado. Eles me deram boa tarde em inglês para não ficar feio. Eu repeti igualzinho, eles me disseram. Dei boa tarde para eles. De repente a mulher olhou para mim e me perguntou o meu nome. E eu pensei, essa escolinha eu já fiz, meu nome eu sei dizer. My name is Thiago. Aí ela me fez uma outra pergunta que nem orando por revelação dava para entender. Olhei para ela e disse, not speak English. Mas eles queriam falar. E ela pegou o Google Tradutor e me fazia perguntas. Eu disse que eu era do Brasil. E elas mandaram logo um elogio para o nosso presidente. Olhou para mim e disse assim, I love you, caipirinha. Eu olhei para ela com aquela cara de assembleana e pensei, hoje não vai ter caipirinha. Hoje a dose é mais forte. E ela começou a me perguntar, o marido me perguntar. De repente, me perguntavam se a viagem era de passeio, de negócio, que eu ia fazer em Columbus. E eu disse para elas, eu vim a trabalho. E ela perguntou para mim o que eu trabalhava, eu disse, eu sou um pregador do Evangelho. E ela ficou muito constrangida, olhou para mim e disse assim, I love you, Jesus. Aí eu olhei para ela e pensei, você gosta mesmo é da caipirinha, mas está tudo certo. Quando eu comecei a querer pregar para ela, o avião subiu. Quando o avião subiu, elas queriam conversar e faziam pergunta, eu tentei puxar para o espanhol, mas não dava. E aí, na hora, eu sempre carrego 2 celulares. Eu tenho um celular ali, que eu tenho uma pasta, são mais de 20 anos pregando o Evangelho. Deus já me deu presentes nessa vida. Eu já vi mais de um cego ver. Eu já vi alguns paralíticos andar. Eu já vi muita gente botar câncer para fora. Eu peguei naquele vídeo de pasta ali, que geralmente as igrejas editam nos trabalhos, nas campanhas, eu dei para ela ver aqueles vídeos de milagre. E estranhamente ela via os vídeos. E ela começou a gritar dentro do avião, uau! 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 Lá pelo 5º uau, ela olhou para mim e disse assim, You Columbus? E eu digo, yes. E ela me perguntou o endereço, eu peguei o outro celular, mostrei o cartaz. Quando eu mostrei o cartaz, ela quis bater uma foto. Ela bateu a foto do cartaz e me prometeu que ia no culto. Cheguei em Columbus, falei para o pastor Isaac, falei de Jesus para uma família americana. Eles prometeram que amanhã vão no culto. O pastor Isaac olhou para mim e disse, não, pastor, nunca na história da igreja americanos entraram na nossa igreja. Eles não vêm. Nossa igreja é para brasileiro, eles não entendem nada. Não entendem os louvor, não entendem a pregação. E ele viu que eu me entristeci, ele disse assim, mas eu lhe prometo uma coisa. Se eles vierem no culto, minha filha nasceu aqui na América, fala melhor o inglês do que o português. Ela vai traduzir para eles. Fui para o quarto, orei. O culto no outro dia começava às 11 da manhã. 9h30 ele serve um café lindo, parece um hotel. 10 e pouquinho, estava chegando os americanos na porta. Chamei o pastor Isaac e disse, os americanos estão aí, é good morning. Ele disse, é good morning. E eu saudei eles, apresentei a menina, a filha do pastor. Entramos no culto e eu comecei a pregar e eu esqueci da americana. Preguei na eloquência. Quando eu me dei por conta e lembrei da americana,
A glória de Deus já tinha descido. A americana estava tomada em lágrimas. Ele assustado com uma cara. A filha do pastor me disse depois que em todo momento ela dizia assim: a glória de Deus está aqui. Jesus está aqui. Eu estou falando de uma moça que nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu estou falando de uma família que nunca tinha ouvido falar desse Cristo. Naquela manhã, ela se entregou a Jesus. Eu tenho 2 mensagens no meu Instagram. A primeira mensagem foi um dia depois daquela reunião. Ela disse para mim: é a primeira vez na minha vida que eu acordo e o meu corpo não pede álcool. Eu me sinto livre. Eu me sinto liberta. Eu voltei no mês de abril ali. No mês de abril ela viu que eu estaria nos Estados Unidos e me mandou uma mensagem. Ela disse assim: eu estou firme com Jesus. Eu não perco um culto. Ela disse: Jesus colocou o Senhor dentro daquele avião para falar-me do seu amor. Eu estou falando isso porque se a vida é marcada por oportunidades, quantas oportunidades nós perdemos. Quantas oportunidades nós deixamos de falar do amor de Deus. Aquela mulher olhou e disse: eu não vou ficar com Cristo só para mim. Eu vou anunciar para todo mundo. O problema dos crentes dessa geração é que nós contamos dos problemas. Nós abrimos nosso coração e falamos as provas, as dificuldades. Nós falamos as afrontas. E esquecemos de falar do que Cristo fez por nós. Do que Cristo fez pela nossa vida. Do que Cristo fez pela nossa história. Eu estou pregando para alguém que um dia entrou na igreja com uma mão na frente e outra atrás. Eu estou pregando para alguém que um dia entrou aqui perdido, caído, frustrado. Que um dia entrou nas drogas, que um dia entrou no álcool, que um dia entrou na prostituição. Mas olha o que Deus fez na tua vida. Olha o que Deus fez na tua história. Olha quem tu era. Olha quem tu é. Olha o que Deus fez. E eu preciso lembrar para alguém: tu não está onde está por causa do teu mérito, do teu talento. Tu não está onde está por causa do teu conhecimento, por causa que você simplesmente é especial. Quem fez na tua vida foi o Jesus da oração. Quem fez na tua história foi o Cristo das missões. Quem fez na tua história foi o Cristo ressurreto. É tempo de ser grato a Deus. Alemante leve a sobria. Tu lebre a servioga mai. Elebre a santo remaixei. Ele nasce. Eu preciso encerrar, mas preciso dizer para alguém: Davi já era um velho sem força, sem calor. Procuraram uma virgem para o aquecer. Um velho que não tinha mais vigor. Um velho que não tinha mais ânimo. Mas Davi escreveu o seu último salmo já velho. E ele disse: pelo meu Deus, no seu último salmo, eu enfrento um esquadrão. Pelo meu Deus, eu salto uma muralha. Espera aí só um pouquinho. Um velho que não tinha calor, que não tinha força, ele está dizendo isso. Davi estava dizendo: eu estou disposto a dar minha última gota de sangue, o meu último vigor, o meu último suspiro,
E eu só estou falando isso porque tem alguém com saúde, com força. Mas está pensando em parar, desistir, abandonar. Pregador é que ninguém mais vem. Pregador é que ninguém mais quer. Pregador é que desanima. Meu filho, entenda bem isso. A vitória é para quem perseverar até o fim. A vitória é para quem perseverar até o fim. Levanta a tua cabeça. É um culto de missões. E eu quero fazer uma oração por quem ainda quer fazer alguma coisa para Deus. Não quero pregar para quem está indiferente. Eu quero pregar para alguém que está dizendo: eu ainda quero. Eu quero pregar para alguém que ainda quer fazer alguma coisa para Deus. Pregador, meus cabelos estão brancos, minha idade chegou, mas eu ainda quero fazer alguma coisa para Deus. Eu quero orar por alguém que ainda quer. Se tem alguém que ainda quer, eu quero te convidar, saia do seu lugar. O remangiori ande quebri ovastergi. O lemana ederia serri mi candarai. O rabara serre mande revachori. Oh. Lembramos daquela menina, filha de Israel, que estava cativa na casa do grande Naamã. Ela podia olhar para Naamã e dizer: que morra, talvez assim eu seja liberta. Que pereça! Mas ela preferiu ser boca de Deus. Que possamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta e ser boca de Deus. Estender a mão, não apontar o dedo, fazer alguma coisa. Eu aprendi no reino de Deus: quem ama chora, quem gosta se lamenta. Quem gosta diz assim: ah, se eu pudesse, ah, como eu queria. Quem ama chora. Quem ama faz alguma coisa. Quem ama olha e diz assim: olha, alguma coisa eu vou fazer. Abra tuas mãos. Ele é poderoso para dar semente ao que semeia. Oh, mandarei xerimigai. Abra suas mãos. Ele é poderoso para colocar sobre as tuas mãos a graça que tu precisa, a unção que tu precisa, mas Ele é poderoso para abrir porta, dar condição. Ele é breve a entregar projeto, entregar visão. Ele é poderoso para levantar alguém nesta noite. A minha Bíblia diz que Ele levanta do pó pequeno, ergue do monturo necessitado. Esse é Deus. Amigo Espírito Santo, Tu ainda, Senhor, faz do improvável. Tu ainda faz, Senhor, daquele que muitos apontam que não é, que não tem, que não pode. Instrumento nas Tuas mãos.
Oh, amigo Espírito Santo, faz de nossas vidas uma harpa nas mãos de Davi. Faz de nossas vidas instrumentos, Senhor. Faz de nossas vidas, Senhor querido, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Nós estamos vivendo a última hora, Cristo vem. E nós precisamos, Senhor querido, reacender as nossas lamparinas. Coloca azeite, Senhor. Traz um despertar. Coloca, Senhor querido, ó Deus, semente, Senhor, em nosso celeiro. Desperta em nós, Senhor querido, a leitura da Tua palavra. Desperta em nós, Senhor, a busca da oração. Coloca em nós a virtude do Teu Espírito. Desperta os que dormem, levanta os caídos. Ergue, Senhor, aquele que está prostrado, Deus. Levanta alguém, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Deus, nesse culto de missões, acenda em alguém a chama, Deus. A chama que se apagou, a chama que se foi, ó Deus. E desperta, Pai, os dons da Tua igreja, Senhor. Desperta, Senhor, a chama para a glória do nome de Jesus. Só quem crê, diga comigo, amém. Olhe para mim. Pastor, em 3 minutos eu entrego o microfone. Só vou fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que está com muita dor ou uma enfermidade? Só levante a sua mão e nós oramos.